quando nós entendermos o que é vida, porque nós achamos que vida é uma pessoa bonitinha, com orelha, cabelo, cabeça, braço, né? E sei lá quem é que habita uma outra energia lá, né? Jesus diz que Jesus governa 49 planetas, né? Nós conhecemos 8, que Plutão a gente nem conta, né? A não ser que o pessoal está morando no gelo gostoso lá. Então, essas coisas todas a gente precisa parar para pensar. É um processo longo, né? O tempo da espiritualidade não é o nosso tempo, né? Então, quando foi dito isso em 1969, as pessoas às vezes ficam pensando. Tem um monte de espírita que criou um monte de tese, né? Nossa, vai chegar um disco voador, ele vai descer no Brasil, que é a pátria do Evangelho, onde todo mundo é evangelizado, né? Que é uma empáfia nossa, né? Dizer que nós somos a prata do Evangelho. Mas é a oportunidade de nós começarmos a mentalizar e dar à nossa esperança o verdadeiro sentido, o verbo esperançar. É começar um ciclo que já começou em 1980. As crianças que nasceram de 80 para frente já são especiais. Uns falam digital, índigo, não importa o nome que você dê a elas, mas eles estão realmente mais evoluídos que todos nós que já estamos numa idade passada dessa, né? Quem passou dos 40 já não entrou na safra, né? O que vai começar a fazer agora é uma limpeza no planeta, né? E essa limpeza, nós também não estamos acostumados. Brumadinho acontece e a gente acha que não tem nada, né? Que as coisas não estão sendo feitas, mas elas começaram a ser feitas. Eu abri esse preâmbulo na palestra, que a palestra nem seria para este tema, né? Mas para falar que é um dia especial, onde nós temos que fazer uma reflexão profunda. Na pergunta 798 do Livro dos Espíritos, Kardec propõe essa situação de futuro. E Leon Denis, perguntado a ele se o Espiritismo era a religião do futuro, Leon Denis disse não. O futuro é o Espiritismo? Não. O Espiritismo é a religião do futuro, né? Ele vai modificar as religiões, mas vai modificar as religiões não por nosso trabalho, mas pelo trabalho das redes sociais. As redes sociais hoje conquistam mais espíritas do que nós no centro espírita. Na rede social, nós temos hoje protestantes participando de grupo espírita. É incrível, né? Eu tenho 3 amigos pastores que participam de grupos de mediunidade, grupos fechados de mediunidade. Então, de uma certa forma, é trabalho do pessoal do invisível. Não é nosso, não. É trabalho deles. Eles estão trabalhando. Eles estão modificando, né? Trazendo essa nova esperança, né? Mas, como diz o outro, é melhor ter uma pedra no caminho do que 2 no rins, né? E vamos nós. O tema de hoje, que eu havia combinado com a Tânia, é a profilaxia da alma, né? Porque nós temos uma ideia, ainda não fazemos assim, nós criamos uma dicotomia entre alma e corpo, né? Nós achamos que o corpo fica doente, quando, na realidade, o espírito que reproduz no corpo a patologia. Então, nós criamos essa ideia de doença, de uma série de coisas que acontecem conosco. É dito pelas organizações mundiais de saúde
que 87, eles falam 87, vamos botar 85 para ficar um número mais suave, das manifestações do nosso corpo são psicossomáticas. Portanto, não são doenças decorrentes de falência de órgãos do nosso corpo. Alguns médicos, hoje pesquisadores, acreditam que de 2035 para frente nós só morreremos em acidente ou a tiro, né? Porque nós vamos poder trocar tudo. Nós vamos poder chegar na loja e falar, eu quero rins direito, quero rins esquerdo, como a gente faz hoje, com algumas peças de automóvel, que também deixarão de existir. Então, o futuro, ele vai ganhando uma velocidade incrível. A velocidade que nós tínhamos há 50 anos atrás, e não venham me dizer que há 50 anos atrás nós vivíamos melhor, não vivíamos, não. Né? Hoje nós vivemos melhor. Não sabemos aproveitar os benefícios. Né? Nós usamos o WhatsApp como inimigo, para ficar nervoso. Nós usamos a rede social para falar mal dos outros. Então, nós usamos as ferramentas de forma inadequada, né? E isso vai ocasionando em nós algumas patologias mentais, que é as toxinas mentais que nós vamos adquirindo. Então, o processo de profilaxia da alma, ele começa justamente quando nós começamos a educar os nossos pensamentos. Esta é a grande proposta do Espiritismo. Educar pensamentos. Fazer com que o ajustamento da filosofia de Jesus, no nosso caso, e muito mais a filosofia dos espíritos, né? Tanto aqueles que estão na mesma camada de grandeza de Jesus, como aqueles que estão acima dele. Não sei quantificar a hierarquia divina, mas um arcanjo está acima, né? Então, nós ainda não entendemos ainda as manifestações mediúnicas. Nós ainda deixamos para pessoas que escrevem livros dizerem o que eles pensam. Mas, na realidade, o centro espírita dificilmente tem um laboratório espírita, né? Como eu disse na última palestra, eu acho, no primeiro momento, é um educandário, onde a gente chega para aprender, ou chega para ser atendido como hospital, no segundo momento. No terceiro momento, é uma oficina. Ainda não criou o quarto momento, que é o laboratório, né? Vamos dizer um nome qualquer, se Bezerra de Menezes quisesse se manifestar hoje aqui, talvez ele não encontrasse um aparelho capaz de reproduzi-lo, porque nós não damos oportunidade. Mas nós achamos que o Divaldo tem oportunidade. Então deixa o Divaldo falar, deixa o De Luca falar. Mas o Bezerra de Menezes, quem é o Bezerra de Menezes? É um. Todos aqueles que trabalham na falange dele são Bezerra de Menezes. Se apresentam com Bezerra de Menezes. Agora, eles trazem sempre uma palavra que nos prepara para as nossas batalhas diárias. E nós vamos colocando pedras no nosso caminho. Essas pedras que nós colocamos no nosso caminho é justamente a interferência que nós damos nessa simbiose espírito e corpo. E o perispírito fica ali, gravando tudo, amalgando tudo, escrevendo tudo. Ele não deixa passar nada, né? Ele põe e ele grava, e se não conseguir reproduzir aqui, vai reproduzir depois. Então, vamos trabalhar com uma imaginação um pouco mais fértil de espírita. O Deus em nós se carrega todos os dias de uma energia. Deus não é energia, gente.
Energia é efeito. Deus é causa, né? A hidrelétrica não é energia, é a turbina que faz a energia. Carrega o nosso espírito de uma energia, dizem aí cósmica, mas é uma energia limpa. Se você não usa essa energia no decorrer do dia, você acaba criando problemas para você. Você acaba, no celular, você acaba danificando até a bateria, né? Então, o que acontece? Quando você esse é o sentido divino, é levar para fora, dar, para depois receber novamente. Então, você é abastecido todos os dias. Quando você não se desfaz dessa energia, você acaba criando uma marca no seu espírito. Acaba criando um impacto, né? Uma contaminação, que é a sobrecarga. Sobrecarga. Se numa tomada der sobrecarga, vai queimar o aparelho que está ligado lá. Não é? Então, a gente tem uma ideia do que desse funcionamento corpo, espírito, com o perispírito como imagem ali. Nós somos bem míopes nesse sentido. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para ilustrar. O que vocês estão vendo aqui? Um ponto. Aí ele deve estar parecendo preto. Ele é azul, mas está parecendo preto, não é? Todo mundo está vendo o ponto aqui? Então, nós devemos de parar de ver esse ponto. Porque não percebemos que o amarelo tem maior área. Assim é a nossa vida. Nós enxergamos um pouquinho à frente e não conseguimos enxergar tudo que está em volta da gente. Porque nós somos levados a um foco. Espiritualmente, nós temos que ver o entorno. Nós temos que sentir a vida. Conhecer a vida. Porque nós não conhecemos a vida. Nós morremos todos os dias e despertamos para uma nova vida e não percebemos. Nós experimentamos a morte. Dr. Alfredo, um psiquiatra amigo nosso, ele não é espírita, não, mas faz palestras em centro espírita. Ele diz que não é, mas é, sabe? Ele costuma dizer que duas coisas nós não conseguimos enfrentar face a face. A morte e o sol. Ninguém consegue olhar o sol e vê-lo. Você pode olhar assim de relance e ver ele lá no céu, mas se você fixar os olhos dele, você não encara. E a morte. Mas todo dia nós aprendemos a morrer. Abrimos as grades do nosso corpo, o nosso espírito sai, sabe lá onde ele vai, ou sabe lá onde ele deixa de ir, fica sentado no pé da cama, não é? Por quê? Porque nós temos medo disso, né? Nós não acreditamos, pensem bem, nós não acreditamos em Jesus. Podem falar que eu sou cristão, mas não acredito em Jesus. Porque ele disse, os mansos herdarão a terra. E nós falamos que nós vamos para a pátria espiritual quando morrer. Ué, se os mansos herdarão a terra, herdarão as terras os mansos. Não é? Conhecerei a verdade e ela vos libertará. Nós achamos que no Novo Testamento está todas as verdades. Mateus escreveu tudo o que tinha que escrever.
todas as máximas de Jesus, se nós pararmos para pensar, dificilmente nós as executamos. Não faça aos outros aquilo que não queres que a você seja feito. Todos os dias nós fazemos aos outros aquilo que nós não queremos. Então, essa profilaxia que se pede para o tratamento da alma tem que começar agora. A grande oportunidade é o novo tempo que está nascendo. O novo dia que nasce. É um dia especial hoje. Não porque ele é um dia milagroso, não. É porque é o dia que colocou na nossa mente a oportunidade de nós começarmos a fazer um novo ciclo. Nós começarmos a repensar a nossa vida, a repensar as nossas ações. Cuidar do espírito, não na mesma proporção que nós cuidamos do corpo, que é uma máquina frágil, mas cuidar do espírito. Não importa se você vá ao centro espírita, ou à igreja protestante, ou à igreja católica, à mesquita, não importa onde você vá, mas leve o seu espírito, permita que o seu espírito cavalgue seu corpo até um lugar onde você possa se encontrar. Até um lugar onde você possa tratar da alma, enquanto encarnado, com um ambiente propício para isso. Até que nós possamos aprender a fazer da nossa casa o ambiente propício que ainda não conseguimos. Nós ainda colocamos os nossos pais nos asilos, os nossos filhos nas creches para levar os cachorros para passear na praça. Humanizamos os animais e animalizamos os homens. Nós ainda buscamos coisas que venham suprimir as nossas inconveniências e as nossas desgraças pessoais. Nós estamos perdendo terreno em algumas áreas porque paramos de reproduzir crianças e passamos a reproduzir estimatórios. Todos esses processos, é lógico, fazem parte do aprendizado, mas faz com que o quê? Nós sejamos conduzidos. Religião, gente, nos conduz. E as melhores religiões são aquelas que nos tornam escravos delas, por dogmas. Porque o homem não está preparado para ser livre. Qual foi a primeira fórmula que o homem encontrou de dominar outro homem? Alguém pode me dizer? No tempo moderno. Antigamente tinha tambor, sinal de fumaça. O sino, gente. Um genial padre botou um sino lá, ele bateu o sino, todo mundo no arredor sabia que era a hora que ele queria falar com eles. Foi o primeiro movimento de publicidade que teve no mundo. No nosso mundo moderno. E desde então nós nos amarramos a dogmas, coisas que proíbem isso, proíbem aquilo. Aí Jesus veio trazer um novo tempo. Ele veio trazer o quê? O Evangelho quer dizer o quê? Boa nova, não é? Ele veio trazer a boa nova. Alguns falam que ele não veio para contrariar o que estava escrito. Ele contrariou tudo. Ele falou, meu Pai é amor e misericórdia. Ele não castiga, ele não pune, ele não faz guerra. Né? Era o Deus, aquele Deus sonhado que Baruch Spinoza
explica bem, né? Aquele Deus que não pune, aquele Deus que ama, aquele Deus que é amor mesmo, é ágape, que faz com que, na ligação em que nós tivermos com Ele, em nós, transforme a nossa fé no agente regenerador. E isto foi mostrado por Jesus. Quando ele dizia, tua fé te curou, ele respeitava o Deus que estava no interior daquela pessoa sendo socorrida. Então era a fé dele que despertara este Deus e fizesse aquele papel de regeneração da patologia que ele apresentava. Aqueles que não tinham essa conexão perfeita não receberam o milagre. Saidã, mais de 600 foram curados com a passagem de Jesus. Ele desceu do barco, caminhou pela praia e curou mais de 600. Mas ele curou neste sentido, o reflexo da fé estar. Porque a fé é o único momento nosso com nós mesmos. Religião é o nosso momento com os outros. O recolhimento é justamente a conexão nossa com Deus. E é essa conexão nossa com Deus que faz com que o nosso espírito comece a se regenerar. Ele passa a não apresentar mais nuances que nós poderíamos caracterizar como doenças, né? Porque não existe doença, existe doente. A pessoa que tem um mau funcionamento, é lógico, o corpo foi feito como é feito um automóvel. Um coração tem um tempo limitado de batida. Se você... O normal de um coração seria mais ou menos 60 por minuto. 60 batidas por minuto. Se você colocar 120, você diminui bastante a sua vida. Um atleta, por exemplo, chega a 120, 130, 140. Então, vocês conhecem atleta que passou do 100? É raro, né? A não ser atleta de ping-pong. Então nós colocamos as coisas, então nós vamos tratando do nosso corpo até bem. 1.200 cremes para tirar ruga que nunca vão tirar, creme para hidratar, creme para isso, creme para aquilo. Joga a casca do mamão fora, ela hidrata melhor que qualquer creme da Avon ou das outras empresas, da Natura. Nós somos assim. Então, nós procuramos sempre cuidar do que está sendo visto. Nós abrimos o guarda-roupa e pegamos a roupa que os outros vão achar bonita. Compramos o calçado que os outros vão achar bonito. Porque nós vivemos em função do que os outros possam pensar. Assim como eu penso que eu sou o Brad Pitt, né? A gente fica imaginando essas coisas. Então, o que acontece? Nós vivemos neste mundo, e isto vai conseguindo fazer com que os nossos pensamentos se atrofiem. No momento em que o mundo está fazendo com que o nosso cérebro tinha que se aumentar um pouco. Ele tinha que ter um pouquinho de alteração, ele vai ter que ter mais espaço. Porque nós precisamos vencer a inteligência artificial. Nós precisamos vencer. A Tesla vai lançar, ainda este ano, o carro sem motorista já aqui em São Paulo. Nós estamos caminhando, o celular do futuro não vai ser aquela maquininha que você pega, não. O celular vai estar dentro de você. Mais alguns anos nós vamos caminhar na rua conversando sem nada de celular. Vai acabar o roubo de celular. Porque você vai implantar um chip que vai fazer tudo. Então, nós estamos evoluindo no sentido de reduzir a carga emocional da nossa vida e, ao mesmo tempo, nós estamos usando isso como inimigo.
Aumentou a velocidade do conhecimento, aumentou a velocidade da solução, mas nós estamos usando isso como inimigo. No futuro próximo, ninguém vai ter carro, a maioria não vai ter carro. Chama um Uber que sai mais barato, porque hoje já é barato. Sem motorista, cai o preço mais ainda. Não é? Um carro, quanto custa um carro por mês? Um carro 0,6 custa, no mínimo, R$ 1.500 por mês, se colocar na ponta do lápis. Então, nós vamos ter... Tudo isso é coisa que está sendo feita para nos beneficiar. Agora, se nós usarmos como inimigo, o WhatsApp é uma ferramenta fantástica. Salva vidas, resolve caminhadas. Tenho que levar um documento em Avaré. Mando pelo WhatsApp e o documento chega lá. Não preciso mais ir lá. Não preciso reconhecer firma. Hoje não preciso andar com carta de motorista no bolso. Eu mostro no celular para o policial, pronto. Tudo isso veio para facilitar. Agora, nós vamos criar pelo neste ovo. E isto vai criar toxinas mentais. Isso vai fazer com que nós possamos descompassar o nosso emocional. E quando o nosso emocional está descompassado, as sensações nossas são as piores possíveis. Nós passamos a sofrer. E o sofrimento não existe. O sofrimento é uma questão e uma criação pessoal e intransferível. A dor é divina. Mas o sofrimento é nós que criamos. A dimensão do sofrimento é nós que criamos. Então, nós precisamos fazer essa profilaxia. A profilaxia pessoal nossa, ela é diferente, gente. Nós não somos iguais, não. Nós somos diferentes, graças a Deus. Deus me livre eu ser igual a um déspota. Deus me livre eu me comparar com um homem que faz o mal, se eu ainda faço o mal que eu não quero fazer, mas não tanto quanto alguns. Então, nós precisamos repensar o que nós queremos. E aproveitar 20 de julho de 2019. Será que eu posso contar como o primeiro dia da minha escolha? Será que eu posso aproveitar, já que o pessoal cria um monte de data aí, né? O pessoal cria data para tudo, dia do amigo, dia da sogra, dia do tio, dia do vô, dia do cachorro, dia do gato. Tá lá, o dia onde eu comecei um novo ciclo, né? Ou onde eu abandonei os 2 catetos e peguei a hipotenusa. É aproveitar. Agora, se eu não aproveito, eu não faço essa profilaxia, porque eu vou lá, tomo banho, eu vou lá, escovo os dentes, eu faço a higiene pessoal e do espírito. Aquela rezinha de noite, para pedir mais, ou aquela da manhã que você esqueceu, mas continua pedindo. Orai e vigiai é um compromisso perigoso. Entende? Porque você tem que se vigiar enquanto você ora, porque o que você pede quando você ora, aí fica fazendo negociação com Deus. Hoje, por exemplo, tem negociação com Deus. À madrugada teve muita gente que negociou antes de dormir. É aquele engano a Deus, sabe? O cara jogou na Mega Sena 22 milhões. Aí ele chega de noite, ele fala assim, se eu ganhar, Senhor, eu vou dar para o meu cunhado,
vou dar para o meu amigo. Ele dá para todo mundo dinheiro. Ele até para a sogra ele dá. Distribui para todo mundo. Porque ele pensa que ele está enganando Deus. Só que todo mundo pediu a mesma coisa. Todo mundo fez o mesmo jogo. Ou não é? Não é assim, gente. Nós somos hipócritas. Né? Nós temos a empáfia de dizer que não somos, mas nós somos. Né? E aí nós contaminamos o nosso espaço, porque você não é este corpo bonitinho que está aqui. Você é um pouco mais. Se for olhar certinho, nós estamos gordinhos, porque damos um pouco mais. A maioria de nós não passa de 20 centímetros. Tem uns caras que vai 2 metros, 3 metros, tem cara que não dá nem para ver. Mas esta região é contaminada, aí o indivíduo fica pensando assim, mas como é que será essa contaminação? Essa sala, neste momento, ela está totalmente contaminada. Tem uns intrusos aqui. Eu vou falar o nome deles, porque eu não costumo falar nome, mas eu vou falar o nome. Tem uns intrusos aqui, que estão, desde que eu cheguei aqui, eles estão aqui. Claro, Oi, Tim. Estão tudo aqui. Se você pegar o seu telefone agora, aí onde você está sentado, e ligar para alguém de lá de fora, você vai falar com o espírito diretamente daqui. Então, isto se chama frequência. Esta frequência, tanto a frequência que quer nos derrubar da escuridão, e aquela que agora começa a perder o jogo, e aquela que vai nos atingir, elas estão aqui em volta. O ariete, o bloqueador de sinal, somos nós. É o Deus que está em nós. A capacidade que nós temos de fazer com que ele frua, com que ele apareça. Aí, então, nós não somos contaminados. Nós não sintonizamos a emissora. Pega a mediunidade. Quantos canais tem televisão hoje? Uns 100 e pouco, né? 140, 150 canais. Mediunidade é a mesma coisa. Depende do canal que você colocou. Se você botar na Rede Globo, você vai ver marido traindo a mulher traindo o marido tem 5 mulheres, a mulher tem 5 maridos, o indivíduo nasce homem, escolhe ser mulher, nasce mulher, escolhe ser homem. É só coisa interessante. Muito embora escolher ser mulher hoje é um bom negócio, porque a gente se aposenta 3 anos antes. Né? Então, essas coisas todas, nós precisamos trabalhar em nós. Poxa, o que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o curso que eu vou dar para o meu espírito que é eterno? Ou será que eu não vou dar a ele o mesmo tratamento que eu dou para o meu corpo que é efêmero? Se eu sou espírita e eu acho que a vida além da vida, que é uma frase errada, a vida além desta existência, porque vida tem antes e depois e durante. Vida nós temos uma, existência nós temos diversas. Um ator de cinema, um ator de novela, ele viveu várias vidas durante uma existência. Não é? Ele interpreta um personagem, ele está vivendo outra vida. Então, nós entendermos isto, nós temos uma dificuldade muito grande para entender isso. Tem muito teórico de mediunidade querendo dar aula de mediunidade, e nós ficamos sem entender, o cara não abre. O médium se esconde. Se tiver algum médium aqui, me desminta. 80% somos fora do centro espírita. Porque ele se esconde. Tem dificuldade. As pessoas querem saber o interesse pessoal.
Elas não querem saber o crescimento que nós vamos ter para frente. E não encontra médio, não. Tem um médio que chama Case, nos Estados Unidos, que é considerado um dos maiores médios do mundo. Ele dormindo, ele ditava, a secretária dele trabalhava quando ele estava dormindo. E ele acertou tudo o que aconteceu no século passado, no final do século passado, Segunda Guerra, tudo. Ele ditava tudo o que ia acontecer. Aí você está aqui no Brasil, você não entende, você acha que o Chico foi maior, porque nós enxergamos nossa dimensão. A gente acha que nos outros países não tem espiritismo. É só aqui. E nós esquecemos de ser espírita. Nós estamos espírita. Raramente você vai encontrar uma pessoa que ela diga, eu sou espírita. Nós estamos espírita. Espero que a gente continue. Que a gente possa levar o espírito na academia dele, pelo menos 2 vezes por semana, né, gente? Porque na do corpo dá para levar 3. Né? Fazer aqui uns exercícios especiais. Tem tanta gente boa vindo aqui, rapaz. Eu estava vindo outro dia. A Elda deu uma aula aqui de evangelho. Cara, só vem gente boa. O piorzinho sou eu aqui. Só vem Plínio Penteado, isso e aquilo. Cara, aí a gente vem aqui para aprender. Se a gente aprender 1 milímetro cada vez, nós vamos reduzindo as possibilidades do nosso espírito sofrer. Nós vamos descobrir que ninguém é de ninguém, que chegou no fim, parou, que é igual à estação do metrô. Na estação do Tolstói desce 10, na outra desce 5, sobe 3, é assim. A vida é isso. Nós não envelhecemos, quem envelhece é o corpo. Nós continuamos lindos, leves, soltos, transparentes. Não há parede que nos segure. Ninguém pode mexer com o espírito. A alma pode ser atacada. A alma pode sofrer transtornos obsessivos, até possessivos. Mas o espírito não. No espírito ninguém mexe, porque o espírito é centelha divina. E agora, enquanto está na grade, jogar tomate e macaco preso, você acerta o tomate. Se não pegar na grade, faça a sua grade ficar mais estreita. Dar ao espírito a condição que ele precisa. E essa condição eu posso afirmar para vocês. Ela é 90% feita aqui e 10% feita em casa. Porque mesmo fazendo o evangelho no lar, que é muito bom, nós não conseguimos formar uma egrégora com tantos espíritos para ajudar. Sentir. Sabe quantos espíritos, mais ou menos, existem desencarnados? Só no nosso urbe aqui. Só no planeta azul, na Gaia. Chuta, gente. 7 bilhões e 600 nós estamos hoje encarnados porque a turma não fabrica mais filho. Só cachorro e gato. Dizem alguns aí que é 3 vezes o que está encarnado, mais ou menos 27 bilhões. Você já imaginou que dá quase 2 para cada um. Tem pessoa andando com 8. Quando você vê um alcoólatra na rua cambaleando, em volta dele tem 5, 6. Eles não deixam, às vezes, ele se machucar até.
Porque sabe que se machucar, eles vão perder o cheirinho. Beber, eles não bebem, mas cheirar, eles cheiram. Né? Então, nós precisamos entender que não é lá. Tem gente que fala lá, do outro lado. É o cá. É o aqui. E é o pessoal do aqui que não quer jogar o jogo que nós devemos não permitir que eles passem por perto de nós. Eles não entram aqui. Tem espírita que acha que a casa está sofrendo um ataque. Né? A casa não sofre o ataque, são as pessoas que sofrem ataques. A maioria dos espíritos trevosos tem medo de passar na porta. Agora, se eu trago eles escondidos, é outro problema. Então, nós precisamos fazer isso acontecer na nossa vida. Para que essa profilaxia, para que essa limpeza, essa higiene espiritual aconteça, gente. Eu sei o quanto é difícil. Eu tento. Eu trabalho. Eu vivo o espiritismo todo dia, vivo o espiritismo o dia inteiro, quase agora aposentado, tenho até mais tempo. Passei até a fazer palestra em centro, que tem trabalho durante o dia, que eu não fazia. Nós vamos trabalhando. Gente, eu não avanço. Eu ganho um pequeno espaço. Porque ainda sofro do ego, porque o ego da gente é perigoso. Né? Começa a aplaudir muito, aí o cara já sai achando que é a estrela da noite. Né? Quando, na realidade, nós não somos nada. Nós somos aprendizes sempre, mas temos que desenvolver em nós a capacidade de aprender e ensinar. Porque senão Jesus falou da figueira seca à toa. Ou ele quis ensinar o quê? Que só dá fruto aquele que pode dar. Se você não aprender para levar aos outros. Agora, se você aprender e guardar dentro de você e não falar para a tua vizinha vai pensar que você veio fazer besteira aqui. Um dia um pastor, o Ezequias, perguntou para mim, André, o que acontece no centro espírita quando termina o trabalho? Porque em 5 minutos esvazia. Não é verdade? O espírita está sentado do lado do outro e ele não conhece o outro. O espírita tem que pedir na internet para fazer prece por ele, porque ele está no hospital. Você vai no velório de espírita, tem 5 pessoas. Nós não nos conhecemos. Somos incapazes de conversar com o do lado. Mas somos capazes de esperar 15 minutos para ouvir falar mal de alguém. Será que nós somos espíritas ou estamos espíritas? Então, esse sentido crítico nós temos que fazer para nós, porque a casa não tem culpa. Nenhuma casa espírita tem culpa. A casa espírita é reflexo nosso. Nós temos que perguntar para nós, o que eu estou fazendo aqui? Qual é meu trabalho em meu favor? Porque quando eu aprendo a fazer para mim, eu me capacito para fazer ao meu semelhante. Assim como você vai para a universidade para se habilitar em alguma coisa. Hoje, meia boca, mas vai. Né? Quando você vem no centro espírita, você já está se habilitando. Você já consegue dar um bom conselho, você já consegue falar uma palavra amiga, você consegue consolar, dar colo, dar ombro. De vez em quando você leva uma pedrada, mas faz parte. Mas você já consegue. Por quê? Porque você começa a acreditar em você. E não acreditar naquilo que escreveram. O camarada escreveu. Você
começa a ver o papel amarelo. Você pode até falar, é um papel amarelo que tem um ponto azul, amarelo, branco, preto. Mas você começa a enxergar o jardim inteiro e não a flor. Né? Aí você vai começar a pensar, por que a gente leva a flor para defunto, que não vai cheirar? E a gente leva a flor não leva a flor para o vivo quando vai visitar. Aí você passa a não levar a flor nem para o vivo e nem para o morto, para achar que a flor tem que ficar lá, enfeitando. Vocês já imaginaram se cada um de nós pegasse 3 sementes de girassol e plantasse nas ilhas da rua aí, na estrada? Vocês já imaginaram como seria a primavera? Parem para pensar. Nós não enfeitamos a vida, nós arrancamos a moldura. Nós tiramos fora a moldura da vida para ela ficar feia. E aí nós gastamos dinheiro para tornar ela bonita. Bonita com o que os outros fizeram. Aí nós vamos ficar igual vegetariano. Ah, eu não como coisa viva, e nem coisa que morreu. Aí ele come o pé de alface gritando, porque o pé de alface desce vivo. Ele não morre quando você corta ele. Ele morre quando ele murcha. Aí você come ele viçoso, ele está gritando, ele está desesperado ali. É vida. Se nós não pararmos para pensar o que acontece com o nosso espírito e a simbiose que nós precisamos fazer, nós vamos estar aqui o ano que vem, no outro ano. Nós vamos estar sempre fazendo as mesmas perguntas. Vamos ser recorrentes, pergunta sempre a mesma. Você chega perto de qualquer desses ícones do espiritismo e vê as perguntas que fazem para eles. É sempre a mesma. Né? E ainda o cara depois termina. Tem alguma psicografia de um parente que morreu? Que a turma gosta de psicografia. Muito embora 80% aí é tudo fraudulenta, né? Nós precisamos refletir, fazer este Deus interior despertar, fazer com que ele desperte, fazer com que ele ilumine a nossa psicosfera, para que nós possamos absorver todos esses benefícios. Né? Se nós continuarmos olhando para o alto para vê-lo, nós vamos, no máximo, ver a lua à noite e o sol durante o dia. Onde a Terra nasce? Você já viu a Terra nascer? Ninguém viu. Vê o sol e a lua. O Armstrong viu nascer a Terra. Ele tirou a foto da Terra nascendo. A Terra começou a aparecer e apareceu. Ponto de vista. Ponto de vista. Nós somos ponto de vista. É o ponto do papel aqui. Unidos, nós somos todo amarelo. Deu para entender? Quando vocês vierem à noite tomar a sopa fluidificada, vocês vão perceber que unidos nós comemos melhor. Né? 5 tipos de sopa, Jorge? É, né? Olha, pena que não vai dar para me vir. Né? Mas eu vou comer sopa de qualquer jeito, que eu vou lá na Catarina, padaria perto de casa, e tem uma sopinha boa lá. Aí eu imagino que eu estou aqui no Irmã Maria. Se fosse perto, até viria. Gente, não tem coisa melhor com esse friozinho assim, um caldo, né? É tudo de bom. E outra coisa, o pessoal vem aí colocar remedinho na sopa. Pode ficar tranquilo. Entende? Aquela sopinha de fubá, assim, eles dão aquela passada de mão em cima, assim, vai certinho na pessoa.
reparador de tudo. Vocês não acreditam nisso, né? Eu passei a semana inteira com a minha lombar arrebentada. Hoje eu estou bom. No caminho vai voltar a dor. Aqui eu estou ótimo. Eles são sensacional. É sensacional. E nós não percebemos. Olha, não olhe o ponto, olhe o papel amarelo da tua vida. Quando chegar em casa hoje, percebe Deus, percebe Ele, você vai perceber. Percebe Ele nas pequenas coisas. Se não tiver a capacidade de, do primeiro momento, entender, olha para o sorriso de uma criança. Ele está lá. Não põe o cachorro, falar que o cachorro te ama. Cachorro nem sabe o que é amor. Cachorro e gato não sabem o que é amor, não. Deixa ele dar comida para ele para ver se ele sabe. Bater nele pode, mas ele sabe que apanha, mas come. Agora, deixa ele dar comida. Ele te adora por causa da gratificação. Só o ser humano consegue amar e não tem amor. Vocês sabiam que nós não temos amor dentro de nós? Nós temos Deus dentro de nós, que é o amor. Mas se alguém mandar amor para nós, nós manipulamos e devolvemos. Nós somos empacotadores de amor. E quando nós sabemos empacotar bem o amor, ele volta com uma freuma tremenda. É isso que nós precisamos. É isso que é despertar o espírito. É isso que é fazer a profilaxia, é fazer a prevenção. Sabe, a prevenção. Em vez de você sair querendo ser o salvador da pátria de todo mundo, visite um hospital. Espírita tem uma certa dificuldade para entrar em hospital. Porque os protestantes têm carteirinha, o católico tem carteirinha, né? O espírita não tem carteirinha, tem que cantar o cara lá para ele deixar entrar. Aí você visita um hospital do câncer, na ala de criança, e depois vai na área dos mais velhinhos, para você ver a diferença. Para você notar a diferença, né? Um na esperança e o outro no desespero. Aí você começa a perceber que Deus está em você. E você começa a acreditar que na porta de Jerusalém, no pórtico de Jerusalém, quando Jesus enfiou o dedo no nariz de Pedro e disse para ele, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Aí você vai andar sobre as águas. Na minha próxima palestra, eu vou ensinar você a andar sobre as águas. Já ensinei para vários centros aí. Me cobra, Jorge, ensinar o pessoal a andar sobre as águas aqui. Nós temos que aprender a imitar Jesus em tudo. E não acredito, vocês vão ficar até lá. A ansiedade mata, hein, gente? Não, só escreve no papel aí. Né? Terminando, chegando ao fim, na esperança de que eu possa levar para casa aquilo que eu preguei, né? A minha prédica foi mais para mim do que para vocês, necessitado que eu sou. E agradecer o carinho de me convidarem mais uma vez. Quando eu voltar, me cobre ensinar vocês a caminhar sobre as águas. Né? Espero que eu volte aí no tempo da chuva, que aí tem bastante água para nós fazer a experiência. É isso aí. Vamos acreditar mais em nós, né? A cura da alma está no nosso pensamento. Melhore o pensamento, né? Tira aquelas coisas ruins do caminho. Não é verdade? Para de julgar os outros, para de se vestir para os outros e para de sofrer pelos outros. Mas quando os outros estenderem a mão, socorra. Namastê.